Hoje a aula, então, hoje a nossa aula é sobre o tecido conjuntivo, a última parte dele, a terceira parte do tecido conjuntivo, tá? Eu sou a professora Esta Fanedepor. Então vamos lá. Os tópicos da nossa aula de hoje são matriz extracelular do tecido conjuntivo, matriz extracelular ou MEC. Do que ela é constituída? A matriz extracelular ela é constituída de fibras e glicosaminoglicanas, também chamada de GAGs, que formam proteoglicanas. Entre as fibras nós temos as fibras colágenas, reticulares e elásticas. Então são cada um desses aí que nós vamos olhar. Então as fibras do conjuntivo podem ser divididas em dois sistemas, o sistema colágeno e o sistema elástico. No sistema colágeno, a gente tem, obviamente, as proteínas da família dos colágenos. Nesse sistema se incluem as fibras colágenas, aqui, e as fibras reticulares, tá? Ambas são do sistema colágeno. No sistema elástico, somente as fibras elásticas. Então, vamos lá. As fibras colágenas do tecido conjuntivo são as fibras colágenos do tipo 1. Existem mais de 20 tipos de colágenos, tá? O que compõe o tecido conjuntivo é o colágeno do tipo 1. Muito bem. É o mais frequente, tá? E são também chamadas de fibras colágenas clássicas, tá? Sua cor é branca no estado a fresco e por isso o tecido onde você tem fibras colágenas normalmente aparece esbranquiçado. Nós comentamos isso aqui quando nós falamos do tecido conjuntivo denso modelado, os tendões, eu comentei com vocês, que ele é branco, a fresco. Por quê? Porque ele tem uma grande quantidade de fibras colágenas, tá bom? As fibras têm aspecto birrefringente por serem constituídas de moléculas alongadas e paralelas, bem organizadinhas. E aí elas aparecem brilhantes contra um fundo escuro. Em muitos tecidos, eles se agrupam em arranjos paralelos, formando daí feixes de fibras colágenas. Por serem longas e muito tortuosas, é difícil a caracterização morfológica delas, porque elas não são lá muito organizadas às vezes. E, impreparados por distensão de tecido conjuntivo, aparece uma estrutura cilíndrica, alongada, sinuosa, ondulante, tá? Com diâmetro de 1 a 20 micrômetros. E as extremidades dessas fibras acabam se perdendo entre os outros elementos do tecido conjuntivo, o que dificulta a sua medida de comprimento. Como é que se produz, então? Como se faz a síntese? Como ocorre a síntese das fibras colágenas? Elas são sintetizadas por vários tipos celulares, tá? Os fibroblastos, o tecido conjuntivo, o osteoblasto, condroblasto e odontoblastos, tá? Esses dois aqui são de tecidos conjuntivos especiais. Então, osteoblasto, ossos, condroblasto, tecido, as cartilagens e o odontoblasto, os dentes. Tudo começa, então, no retículo endoplasmático granular. Você vai ter a síntese do procolágeno e síntese de pré-colágeno e procolágeno, tá? E neste momento você vai ter a hidroxilação da lisina e da prolina. A lisina e a prolina são dois aminoácidos muito importantes, essenciais para a estrutura normal e saudável de uma fibra colágena, do tipo 1. Ali também vai acontecer outras reações de pontes de sulfeto para organizar essa fibra. Acontece que, para que eu consiga ter a hidroxilação da lisina e da prolina, eu preciso de ácido ascórbico, vitamina C. Sem ácido ascórbico, eu não consigo essa hidroxilação. Então, vocês sabem que uma das doenças muito comuns é a falta, muito comuns não, que era um problema em outros tempos, era a falta de vitamina C, ácido ascórbico é a vitamina C, e a doença associada à falta severa de vitamina C é o escorbuto, por exemplo. Então, esses indivíduos que têm falta de vitamina C, eles acabam não conseguindo produzir uma fibra colágena adequada, porque o início da sua formação já está comprometido. Tá? Uma vez produzido, então, aqui o procolágeno, ele vai ser empacotado e secretado. Muito bem, a partir de agora, tudo vai acontecer fora da célula, tudo vai ocorrer fora do fibroblasto, tudo agora vai acontecer na matriz extracelular, tá? Então, você tem a secreção
do pró-colágeno. Reparem, é uma molécula constituída por três moléculas, tá? Em arranjo helicoidal, e na ponta ela é não helicoidal. Tá? Esse é o pró-colágeno. E aqui está representada a hidroxilisina e a hidroxiprolina, que são os dois aminoácidos muito importantes dessa molécula. No espaço extracelular, então, eu vou ter o corte, a remoção dessas terminais não helicoidais do pró-colágeno, e aí eu terei como resultado o tropocolágeno, tá? Isso vai acontecer através da ação de uma enzima chamada pró-colágeno peptidase, que eu encontro no espaço extracelular. Tá bem? Aí eu tenho essas moléculas de tropocolágeno, e essas moléculas então vão se agregar, tá? Numa organização muito específica, ok? De tantos em tantos aminoácidos é que elas vão se ligar, é uma organização bem específica dessas moléculas alongadas, e aí você vai ter a formação, nós teremos a formação da fibrila de colágeno. E por ela ter essa organizaçãozinha, você vai ter alguns pontos de não sobreposição, por isso que ela aparece estriadinha, tá? Essa é a fibrila colágeno. E depois você vai ter a ligação cruzada da fibrila de colágeno com outros elementos da matriz extracelular, inclusive com outras fibrilas, e aí você vai acabar formando as fibras colágenas, que são maiores e mais espessas. Muito bem, então aqui um detalhe da molécula de colágeno do tipo 1, tá vendo? São 3 cadeias enroladas, sendo 2 cadeias alfa 1 e uma cadeia alfa 2 de formando a tua molécula de tropocolágeno, ok? Essas moléculas, então, vão se organizar formando aqui a fibrila de colágeno, tá? Ela se organiza direitinho, por esses espaços serem sempre numa distância igual. Quando você enxerga a fibrila pronta, você vai ver esse padrão riscadinho, tá? Então, aqui, várias fibrilas, isso é uma fibrila, várias fibrilas de colágeno, então, se juntam e formam um feixe. Vários feixes de colágeno vão formar uma fibra. Várias fibras de colágeno vão formar um feixe. Muito bem. Então, daqui as fibras colágenas, está na microscopia, como a gente enxerga na microscopia de luz. Isso aqui é fibroblasto, 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 fibroblasto. Entre elas, ó, corado em rosa, a gente vai observar as fibras colágenas, tá? Conjuntivo denso, não modelado. Aqui, de novo, sendo que aqui a gente enxerga as fibras colágenas, ó, nessa região de fibras mais largas. Essas fibrinhas mais fininhas aqui são fibras elásticas, que a gente não viu ainda. É uma coloração especial que consegue corar as duas coisas. E aqui as fibras colágenas em microscopia eletrônica de transmissão, onde a gente vê de novo esse padrão estriado das fibras colágenas. Mudando então as fibras reticulares. Muito bem, como é que elas são produzidas? Também são fibras muito delicadas, de 0 a 2 micrômetros de diâmetro, não são visíveis com etoxilineosina, você tem que ter uma coloração diferente. Qual? Impregnação pela prata ou PAS, ácido periódico de Schiff, tá? As fibras reticulares, como a gente falou lá no início, elas são da família dos colágenos. Então, as fibras reticulares são colágeno do tipo 3, tá? E são associadas a glicoproteínas e proteoglicanas, tá? Por causa dessa associação a esses componentes, glicoproteínas e proteoglicanos, é que você vai ter a PAS positividade e a afinidade à prata, tá? Também tem as estriações transversais típicas das fibras colágenas em microscopia eletrônica, e elas formam um arcabouço de sustentação nos órgãos hemocitopoéticos, tipo baço, linfonodos e medula óssea, tá? Nas células musculares e muitos outros órgãos epiteliais você também vai encontrar essas fibras reticulares, por exemplo, no fígado, nos rins e nas glândulas endócrinas. Elas formam uma verdadeira rede de sustentação de outras células, tá? Então, você tem um pequeno diâmetro de disposição em rede, e por ele ser em rede, ele permite também uma alteração na sua forma, tá? Uma alteração fisiológica de volume e forma.
como por exemplo em artérias, baço, fígado, útero e camada muscular do intestino. Não é que ela estica, mas é uma rede que consegue se dobrar e portanto, mudar um pouquinho a forma. Já as fibras colágenas do tipo 1 não têm essa capacidade. Tá? Elas são inextensíveis, elas não têm elas não conseguem se acomodar assim em formato e volume. Então, daqui um aspecto das fibras reticulares, aqui é corado com impregnação pela prata. Isso aqui é a foto de cadê um órgão linfóide? O que era mesmo? Tarará. Linfonodo, aqui, de um linfonodo, tá? Essas aqui são células que ocorrem dentro do linfonodo e as fibras reticulares formam um arcabouço onde essas outras células se acomodam. Isso aqui é a microscopia de um fígado, tá? Aqui ficam as células hepáticas em rosa, não se vê os núcleos porque eles não foram curados, e as fibras reticulares, tá vendo, formam esse arcabouço aqui, ó, que por um lado sustentam essas fibras, essas células hepáticas, e por outro lado sustentam esse espaço aberto. Esse espaço aberto aqui, todos eles em branquinho que vocês visualizam, são capilares sinusoides do fígado. Então tá. E por último, o último tipo de fibras que a gente vai encontrar no conjuntivo são as fibras elásticas, tá? Também produzidas por fibroblastos, condroblastos, condrócitos e células musculares lisas. Essas não contêm colágeno, não tem nada a ver com a família dos colágenos, tá? O aminoácido característico das fibras elásticas são a desmosina e a isodesmosina. As fibras elásticas são constituídas por um centro denso de elastina e é circundado por microfibrilas, de dois tipos. Microfibrilas com glicoproteínas ligadas à microfibrila, MAGPs, e a fibrilina. Então vamos ver, olha aqui. Esse aqui é o centro denso de elastina, representado em azul, e essa aqui são as microfibrilas que estão associadas a ele, e o conjunto forma a minha fibra elástica. Esse desenho aqui é baseado em fatos reais, isso aqui é uma microscopia eletrônica de transmissão, olha aqui. Em pontilhado escuro, você enxerga a região das microfibrilas. É como se você visse somente essa parte aqui, né? Um corte fininho. Então, você não vai ver a tridimensionalidade dele. Você vai ver só isso aqui. Então, tá aqui, ó, as microfibrilas. E no meio, o centro denso de elastina, tá? Isso aqui, essas duas são duas preparações diferentes de microscopia de luz, tá? Com duas colorações diferentes para a visualização de fibras elásticas. Síntese da fibra elástica, como é que essa ocorre? Também fibroblasto ou célula muscular lisa, tá? Tudo começa também no retículo endoplasmático granular. Então, lá no retículo endoplasmático eu tenho síntese proteica. O que é que eu vou produzir? Eu vou produzir proelastina, contendo desmosina e isodesmosina, os dois aminoácidos típicos. Eu vou produzir glicoproteína associada à microfibrila e eu vou produzir fibrilina 1 e 2. Tudo isso eu vou empacotar, né? E vou secretar lá via aparelho de Golgi. Eu vou empacotar no aparelho de Golgi e secretar. Então, primeiro eu secreto a proelastina, ok? Então, tá aqui, ó, a proelastina igual ao procolágeno, tá? Você tem uma parte da proteína que você vai cortar no meio extracelular. Tudo aqui já é meio extracelular. Então, de proelastina, você corta uma parte e vai para a tropoelastina. Além disso, você vai secretar a fibrilina 1 e 2 e você vai secretar as glicoproteínas associadas a microfibrilas, as MAGP, são esses quadradinhos, esses retangulinhos verdes. Aí, tudo no espaço extracelular é que você vai fazer a associação desses elementos para formar uma fibra elástica. Então, tá lá. No espaço extracelular, você vai ter a associação delas, sabendo que a fibrilina 1 fornece força mecânica e suporte estrutural à tua fibra elástica, e a fibrilina 2 é que vai regular a organização da fibra elástica como um todo. Então, primeiro, se organizam aqui as fibrilina 1 e 2 com a glicoproteína associada às microfibrilas aqui, e por fim, você tem a associação também do núcleo de elastina. Tá bem?
Como é então a estrutura de uma fibra elástica? Olha só, isso aqui é ela relaxada, isso aqui é ela estirada, isso aqui é ela relaxada novamente. A graça das fibras elásticas é justamente que você pode espichá-las e depois elas voltam ao estado original sem gasto de energia. Então você tem uma alteração de comprimento, né? Sem gasto de energia. Ela cede e ela volta, ela puxa de volta o tecido no qual ela está inserida, evidentemente, sem gasto de energia. Por quê? Por causa dessa característica dela aqui, ó. Num momento relaxado, ela vai ter uma conformação enovelada aleatória 1, qualquer uma. Você espicha ela, depois ela relaxa de novo e nova conformação enovelada. Outra diferente dessa, tá? Evidentemente que uma fibra elástica sozinha não vai fazer verão. Então, elas se ligam, várias, umas às outras, e formam as chamadas lâminas elásticas, tá? Lâminas ou lamelas elásticas, tanto faz. Então, isso aqui é uma lamela elástica relaxada e isso aqui é uma lamela elástica espichada, tá? É assim que elas funcionam. E aqui é a visualização delas na microscopia de luz, aqui é a coloração com orceína. Tá vendo todas essas fibrinhas nesse sentido? Parecem uns macarrõezinhos marrons, um paralelo ao outro. É uma grande quantidade de fibras elásticas numa artéria. Isso aqui também é uma artéria de cão, tá? Isso é microscopia eletrônica de varredura, foi retirada toda a parte celular, ficaram as fibras, e em maior aumento você observa as fibras elásticas que compõem essa parede dessa artéria. E por fim, então nós já vimos os 3 tipos de fibras, então agora nós vamos ver a substância fundamental propriamente dita. Lembrando que a matriz extracelular, ou MEC, é constituída de 2 classes de macromoléculas. As proteínas fibrosas, colágeno, elastina, fibronectina, laminina, esses 2 a gente não comentou até agora, mas eles fazem parte, só que elas são menores, elas não são tão abundantes, e a gente já comentou elas na aula de epitelial, tá? As fibras principais são as colágenas, né? As famílias colágenas e as elásticas. E essas proteínas vão estar embebidas em alguma substância, em algum meio, elas não vão estar soltas, não existe o nada, né? Elas não vão estar no nada. Elas vão estar embebidas em glicosaminoglicanas, chamadas de GAGs, que são cadeias polissacarídeas muito longas e que se organizam da maneira que a gente vai ver agora. Então vamos lá, glicosaminoglicanas, GAGs, tá? São polímeros lineares formados por unidades de sacarídeas. Que unidades de sacarídeas são essas? Um ácido urônico mais uma hexosamina. Qual é o ácido urônico que eu encontro nas glicosaminoglicanas? O ácido glicurônico. Qual é a hexosamina que eu encontro nas glicosaminoglicanas? A glicosamina ou a galactosamina. São essas opções que eu tenho para formar as minhas glicosaminoglicanas. Quais são as principais glicosaminoglicanas, então, que a gente encontra? Ácido hialurônico, você já deve ter ouvido falar dele, é o único que não é sulfatado, não tem um enxofre pendurado, tá? O dermatansulfato, o queratosulfato, o condroitinsulfato e o heparansulfato. Como o próprio nome diz, todos eles são sulfatados. E aí? Proteoglicanas. Professor, só um pouquinho, eu estava falando de glicosaminoglicanas, presta atenção. As glicosaminoglicanas, quando se ligam covalentemente a uma proteína, vão formar uma proteoglicana. Então, eu tenho glicosaminoglicanas, aqui, glicanas, que se ligam covalentemente a uma proteína, formam as proteoglicanas. Então, a proteoglicana é um cerne de proteína com várias glicosaminoglicanas conectadas nela, parecendo aquelas escovas de lavar tubo, de lavar garrafa, rabo de gato a gente chama também, tá? Essas proteoglicanas, que já são um cerne com uma série de glicosaminoglicanas penduradas em volta dele, essas aí podem se associar com moléculas de hialuronato no espaço extracelular e vão formar agregados enormes, tá? Podem ser tão grandes quanto bactérias. Que pensam, mas a bactéria é pequenininha. Sim, gente, eu estou falando de moléculas. Se uma molécula fica do tamanho de uma bactéria, é porque ela é grande, tá? Isso aqui, então, é um agregado de proteoglicana. Vamos olhar ele com calma. Isto
que está sombreado é uma proteoglicana. E o que era a glicosaminoglicana? A glicosaminoglicana é cada um, vocês estão vendo aqui, tem uns pontilhadinhos clarinhos aqui, ó, um pontilhado assim, um pontilhado assim, um pontilhado assim. Esses pontilhados são as glicosaminoglicanas, que estão conectadas a esta proteína central. Então, eu tenho uma proteína com glicosaminoglicanas, eu tenho uma proteoglicana. 1, 2, 3, 4, um monte delas ligadas, então agregadas via uma molécula de ácido hialurônico central, é um agregado de proteoglicanos, ok? São complexos extracelulares de proteínas e glicosaminoglicanos. Aqui está a proteína, e aqui também estão as proteínas, e aqui os glicosaminoglicanos. Muito bem. Proteoglicanas, então vamos lá de novo, proteoglicanas, cada um desses aqui, ó, a estrutura de cada um desses, porque elas podem se agregar e elas podem ser isoladas na matriz extracelular, tá? Tem essas duas opções. No geral, elas são o quê? Poliânions. O que significa isso? Elas são muito carregadas negativamente. Se uma estrutura, se uma molécula é carregada negativamente, ela vai fazer o quê? Ela vai atrair moléculas carregadas positivamente. Então, elas vão atrair cátions. Isso aqui é um ânion, no geral, e ela vai, não é um ânion, porque não é um íon sozinho, né? Mas a molécula como um todo vai atrair os cátions, que são o quê? Íons carregados positivamente. O que eu tenho de grande quantidade de cátion no líquido extracelular? Sódio. Então, muito sódio vai acabar sendo atraído para as suas proteoglicanas. E o sódio, por sua vez, atrai a água. Então, eu vou acabar tendo uma substância muito hidratada, formando uma substância de base, como se fosse um gel muito hidratado, onde as proteínas fibrosas, então, vão ser embebidas. Que proteínas fibrosas? Colágenas, fibras reticulares e as fibras elásticas, tá? Vão ficar enroladas, vão ficar ancoradas nesse gel hidratado, tá? As fibras colágenas, então, reforçam e organizam a tua matriz extracelular, elas são mais resistentes, e as fibras de elastina, ou fibras elásticas, dão maleabilidade a essa matriz. Então, é claro, dependendo do que você vai ter mais na tua matriz extracelular, você vai ter um conjuntivo, um tecido conjuntivo mais resistente ou mais delicado, que foi o que nós vimos em tipos de tecido conjuntivo. Tudo vai depender do que é que você tem dentro da tua matriz extracelular. Além de ser estrutural, tá? As proteoglicanas têm algumas funções. Então, uma delas é resistir a forças de compressão. Como assim? Ele não atrai um monte de água, ela não fica assim lá meio absorvida, formando esse gel. No momento em que você comprime um gel, ele devolve essa pressão. Ele funciona como um airbag, uma coisa assim. Ele funciona como algo que absorve pressão. Tá? Então, resiste a forças de compressão. Permite a difusão rápida de nutrientes, metabólitos e hormônios entre o sangue e as células do tecido. Por quê? Porque você tem muita água ali perto. Então, por esta água que está aderida ali naquela molécula, formando esse gel, você vai ter a difusão de nutrientes, metabólitos e tudo mais entre o sangue e as células do teu tecido. As proteoglicanas também têm papel de sinalização química entre as células, porque elas se ligam a várias moléculas sinalizadoras e podem aumentar ou inibir a sua atividade sinalizadora, tá? Elas ligam e regulam a atividade de outras proteínas secretadas. Então, alguma proteína foi secretada ali no meio. Então, ela pode regular a atividade dessa proteína, incluindo proteases inibidoras, incluindo as proteases e as inibidoras de proteases. Como é que ela vai fazer isso? Ela pode imobilizar a proteína perto do local de síntese. Aí você vai restringir o local de ação desta proteína. Você pode bloquear a atividade da proteína. As proteoglicanas podem formar um reservatório dessa proteína para liberar mais tarde. Você pode proteger a proteína da ação proteolítica, de alguma enzima proteolítica que esteja por ali. Com isso, você vai prolongar a ação daquela proteína.
E as proteoglicanas podem ainda alterar ou concentrar a proteína para uma apresentação mais eficiente para os receptores de superfícies celulares, para que então ela tenha uma ação mais eficiente nas células que ela deve agir. Isso aqui então é um resumão das funções das proteoglicanas, mostrando que elas não só têm função estrutural na matriz extracelular, elas têm uma função fisiológica também no funcionamento desse tecido no qual elas estão, no caso, os tecidos conjuntivos. Tá bom? E era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Um abraço, até a próxima.